Gilmar Mendes investigado em Portugal. Será que depois da possibilidade, há essa possibilidade dos ministros serem barrados nos Estados Unidos, será se o Gilmar Mendes e outros ministros podem ser barrados também na Europa, nesse caso em Portugal? Vamos lá que eu vou te explicar tudo o que aconteceu. Antes, se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos lá, porque o líder do partido português da direita Chega, deputado André Ventura, disse nesta segunda-feira que o partido vai conduzir uma investigação própria sobre a influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. O ministro promove o evento apelidado de Gilmar Palusa lá em Portugal, que basicamente acontece em todos os anos, que reúne figuras do STF e de outros aí tribunais também. Em publicação no X, o antigo Twitter, o deputado declarou que recebeu milhares de denúncias. E aí, após isso, ele falou que vai conduzir essa investigação. O decano do STF, o Gilmar Mendes, ele é um dos anfitriões do Fórum de Lisboa. O evento terá a sua 13ª edição, que vai ser realizada do dia 2 a 4 de junho, e ao menos 6 ministros do STF, 8 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e 5 do TCU, Tribunal de Contas da União, já confirmaram a presença nesse evento. O evento já é basicamente tradição e por isso foi batizado aí pela imprensa de Gilmar Palusa. Além de autoridades do judiciário, o encontro costuma reunir também cúpulas de políticos e empresários. Muitas vezes esse evento costuma ser criticado pela imprensa porque às vezes você vê que há empresários ali para esse evento que de alguma maneira podem ou têm processos no STF, né? Então, algumas pessoas dizem que às vezes isso pode contaminar a forma como o juiz vai investigar ou vai decidir sobre os processos. Também estão confirmados o Xaimã do BTG Pactual, André Esteves, que basicamente é o manda-chuva lá do BTG, e o CEO do iFood, Diogo Barreto. Vamos lembrar que o Diogo Barreto ele esteve em um evento recentemente com o ministro-presidente do STF, né, o Barroso, e o Barroso também foi muito criticado, porque o iFood tem alguns processos no STF, no que diz respeito, que é para o STF decidir se há uma formalização, para o STF decidir se há uma formalização basicamente entre as pessoas que prestam serviços para ao iFood, né, e a empresa, e claro que poderia custar ali bilhões de reais para o iFood. Bora então direto agora para o primeiro ponto, com o anúncio de André Ventura, que é o presidente do Chega, que é simplesmente a maior força política da oposição lá no parlamento português. E alcançou, aliás, o segundo lugar nas últimas eleições, ficando à frente dos socialistas, com 60 assentos na Assembleia Legislativa de Portugal. O Chega, lá em Portugal, só ficou atrás do partido do próprio governo, que é o Aliança Democrática. E o que foi que o André Ventura disse, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu vou jogar aqui na tela para você ver aí o post dele. Acompanhe comigo, ó. Ele disse: depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria sobre a influência, o patrimônio e a rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e os seus amigos tiveram e ainda têm em Portugal um lote grande de amigos que lhes apara os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil está a se tornar. Esse tempo, no que depender do Chega, acabou. Chega de tempo de ditadura no Brasil, diz o Chega. E ó, bravo, André Ventura, sensacional, espetáculo. Mais um guerreiro se juntando à luta dos brasileiros pelas nossas liberdades. E quem deve estar em absoluto desespero com essa notícia, o que corresponde à nossa alegria, é o ministro Gilmar Mendes, que notoriamente tem casa em Portugal, vive parte do ano por lá e organiza todos os anos a sua orgia jurídica, a sua farra jurídica, o tal de Fórum de Lisboa, mais conhecido popularmente como Gilmar Palusa. Se você ficou feliz com essa notícia, senta o dedo aí no like com força e pensa aqui comigo. Vocês conseguem imaginar a cabeça do ministro Gilmar Mendes nesse momento? Tentando pensar em saídas, em soluções, em como que ele vai resolver esse problemão que ele acabou de arrumar para ele? Aí ele pensa assim,
Ó, já sei. Eu vou mandar o Alexandre Moraes abrir um inquérito contra esse André Ventura. Só que aí o ministro se lembra que o André Ventura não é o político brasileiro e que ele não pode fazer nada, nada contra ele. Consegue imaginar aí a mente do Gilmar nesse momento, atordoada, sem saber o que fazer depois da constatação de que ele não tem como intimidar o André Ventura? Aí o ministro pode pensar assim, não sei, viu? Eu vou ligar para o presidente Lula e mandar o governo botar pressão aí nesse rapaz. E aí o ministro Gilmar Mendes se dá conta de novo. Não dá para fazer nada. A gente não está falando aqui do Bananil, do governo bananeiro do Brasil, do presidente Lula. A gente está falando sim de outro governo, de outro país, de Portugal. Isso deve estar deixando o Gilmar louco. E agora fica a pergunta: o Gilmar e o restante dos ministros do STF vão dizer que essa investigação do Chega contra ele é um ataque à soberania do Brasil? É um ataque à nossa democracia, às nossas instituições, hein? O que você acha? Vão colocar o Itamaraty, o governo Lula, para resolver um problema que é pessoal do ministro? Vão lembrar que no começo do inquérito do fim do mundo, lá em 2019, o STF mandou pararem as investigações da Receita Federal contra os ministros do STF e as suas famílias no Brasil, o que foi um tremendo de um absurdo, totalmente ilegal. Mas o que fazer agora que a investigação vai correr em Portugal, hein? Agora, bora comigo para o segundo ponto, para a gente entender como que isso piora ainda mais a situação do STF no exterior. Gente, é o seguinte, o STF já tem problema com os Estados Unidos, com as ameaças concretas de punições aos ministros, já tem problemas com a Espanha, que considera que o STF promove perseguições políticas a brasileiros como Oswaldo Eustáquio, e agora pode arrumar também um problemão com Portugal. Por que vocês acham que essa investigação do Chega sobre os negócios do Gilmar vai revelar, hein? Lembrando que o Gilmar Palusa, aquela orgia jurídica do Gilmar em Lisboa, não é nada mais, nada menos do que uma oportunidade descarada de juntar ministros do STF, políticos e empresários, longe dos olhos do povo brasileiro, de qualquer fiscalização e transparência, para conversarem lá e fazerem acordos de bastidores que acontecem no escurinho, sem que ninguém veja. Tudo é claro, regado ao bom vinho do Porto e a um bom bacalhau. Ou seja, é uma oportunidade descarada de lobby de empresários junto a políticos e ministros do STF, sendo que muitos desses empresários ou estão enrolados na justiça, inclusive envolvidos em casos de corrupção, ou têm processos do seu interesse perante o Supremo. Ah, mas tudo indica que, se depender da direita portuguesa, isso vai chegar a um fim, isso vai acabar. E nós, brasileiros de bem, só queremos uma coisa, que acabe e que acabe logo. Ainda bem que existe um Chega. Chega de convescotes recheados de conflitos éticos e de interesses. Chega de abusos. Chega de ministros ininvestigáveis e intocáveis. Chega.